que haja cura, que haja libertação, que haja vidas transformadas, que haja, meu Deus, um milagre, Senhor, na vida de homens e mulheres, Pai querido, que entraram nesse lugar, desejoso, Pai querido, de ouvir o Senhor falar, desejoso, Pai querido, de ver, meu Deus, o Senhor, Pai querido, ensinar, meu Deus, a tua noiva. E eu peço em nome de Jesus, perdoa, meu Deus, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e ajuda a tua igreja, Pai. Se porventura entrou alguém aqui nesta noite triste, que saia daqui alegre. Se entrou aqui, Pai querido, necessitando de um milagre, que o Senhor possa surpreender, Pai, aquele que tem a sua fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, Pai. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas e que faz o impossível na vida do teu povo. Usa o mar, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quantos que estão felizes de estar na casa do Senhor, pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Quero agradecer a Deus já pela oportunidade, tributar a Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Louvo a Deus pela vida do pastor, anjo dessa igreja. Deus abençoe por permitir eu estar aqui mais uma vez, né? Sempre é bom voltar a esta casa, sempre falo, né? Você vir aqui pela primeira vez, ser convidado pela primeira vez, é maravilhoso. Mas voltar pela segunda vez é melhor ainda, pela terceira vez é melhor ainda. Então quero agradecer a Deus, pastor, muito obrigado. Também agradeço a Deus pela vida da irmã Évola, que não estou vendo isso ali. Deus abençoe pelo convite, irmã. Deus possa prosperar grandemente a sua vida. Amados, quem tem sua Bíblia, abra ela comigo no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Enquanto você abre no capítulo 21, faço menção também da minha família que está aqui, minha esposa Josiane, meu filhinho que já está grandinho, pastor, e está esperto esse menino. Que Deus me abençoe grandemente. Quantos que acharam, diga amém. Amém. Capítulo 21. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém? E você pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Procura um irmão bonito, lindo do seu lado e dê um sorriso para ele nesta noite. Vamos ver. Isso, dê um sorriso para ele. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz, irmã Évora, pastor, que um coração alegre aformoseia o rosto. Essa é a hora de quem é feio ficar bonito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu venho nesta noite com um tema propício. Quantos que estão aqui têm saudade de casa? Glória a Deus. Pastora tem saudade de casa. Talvez você esteja me perguntando que casa é essa? Nós estamos aqui apenas por passagem. E esta passagem, já
o ônibus da nossa viagem, pastor, vai chegar. E nós vamos subir. Então, o tema proposto para esta mensagem nesta noite é saudade de casa. Amém? E existe, meus amados irmãos, 3 maneiras de compreender o texto e de memorizar o texto. A primeira maneira é lendo a palavra de Deus. A segunda maneira é ouvindo. E a terceira maneira é meditando na palavra de Deus. A primeira maneira é lendo o pastor, porque Monteiro Lobato vai dizer que aquele que lê bem, bem fala, bem ouve e bem vê. Ele não era nem pregador, ele era um escritor. Com propriedade falava acerca da literatura. Se ele, que não tinha um relacionamento com a palavra, mas com as leituras diárias, disse que aquele que lê, este fala bem, ouve bem e vê bem. Imagina o que acontece com o cristão quando tem relacionamento com a palavra de Deus. A segunda maneira é ouvindo. E eu chamo esta maneira de edificação. Você pode até fazer uma graça e na Play Store do seu celular e baixar a Bíblia Sagrada e escutar ela também em áudio. Ou pode ser até mais metido, pastora, e ir lá no YouTube e colocar lá Bíblia Sagrada na voz do Cid Moreira. Os irmãos já sabem, pastor. Só que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe que é interessante isso? É que pode ser, e não é eu que garanto, pode ser que ainda neste culto, um milagre na vida de cada um que tem fé venha a ser gerado nesta noite. Por causa desse glória eu vou melhorar. Se ouvindo a palavra de Deus acrescenta fé, tem pessoas, irmã Évora, que entrou por esta porta com a fé desse tamanho. Talvez a semana dele não foi uma das melhores, o mês dele não foi um dos melhores, o ano dele não tem sido um dos melhores, mas ele entrou aqui ouvindo uma palavra que nos revela um milagre do Altíssimo. Então há de ser que alguém que entrou aqui buscando cura, pastora, há de sair com a cura nesta noite em nome de Jesus. Há de ser que alguém entrou aqui buscando pela libertação da família. Há de ser que nesta noite sairá com a libertação da família. Há de ser que alguém entrou aqui buscando salvação para a tua casa. E eu vou melhorar, você vai levantar a bandeira da vitória na tua casa. E vai testificar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Por conta que você levantou a mão, eu estou pregando uma palavra que revela o oculto e o escondido. Mas apesar disso, é o salmista que vai dizer que esta palavra despede labareda de fogo. Esta palavra, ela tem poder de curar, pastor. Ela tem poder de transformar. É a palavra que realça a nossa vida. E nesta noite, o segundo método que eu disse é ouvindo, e o terceiro método é meditando. E eu confesso aos amados irmãos que quando eu medito no livro do Apocalipse,
me causa uma grande alegria, a saber, pois os sinais estão diante dos nossos olhos, e os minutos para a chegada do nosso Mestre está mais próximo do que nós imaginamos. Para alguns, esta palavra, ela serve como desaforo. Para alguns, esta palavra, meu amigo, serve para exortar. Para a igreja, é consolo. Para a igreja, pastor, é alegria. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, você estejai também. Escute isso. Ele prometeu que Ele iria preparar um lugar para nós. Mas melhor do que o lugar que Ele preparou é saber, pastor, que aonde o Cordeiro estiver, nós vai estar também. A casa está preparada, o ambiente está preparado, mas o que Ele prometeu é melhor do que a morada, pastora. Por quê? Porque melhor do que o local de morada é saber que aonde o meu Salvador estiver, eu e a igreja reunida aqui estará também. Aleluia! É por isso que eu adoro este Deus. E sabendo disso, João deixou claro que há uma morada preparada. E eu me alegro em saber que a igreja se alegra em saber que há poucos minutos ou hora, biblicamente dizendo, a trombeta soará. Agora, o que indaga a nossa questão é saber que existem muitos irmãos que estão dormindo. Existem muitos irmãos que estão sonolentos. E muitos meus irmãos obreiro, pastor, amigos que estão cansados. E quando eu digo cansado, eu não estou falando pelo trabalho da vida. Quando eu digo cansado, eu não estou falando pela rotina diária. Quando eu digo cansado, é porque vivemos em um período escatológico que considera-se como um período de esfriamento espiritual. E isso já é profetizado há tanto tempos atrás. Só que o que me alegra é saber, em uma noite como essa ainda existem pessoas que esperam pela nova Jerusalém. O que me alegra saber, Évora, é que numa noite como essa você deixou todas as suas coisas lá para trás para vir aqui nesta noite ouvir uma palavra. E a palavra desta noite não é receba a chave do carro. A palavra desta noite não é a porta vai se abrir. A palavra desta noite é saber que existe um novo céu e uma nova terra preparada para mim e para você. E melhor do que chave de casa, melhor do que chave de carro, é saber que vai chegar o momento em que eu vou poder contemplar aquele que é o Cordeiro, mas morreu, mas ressuscitou sendo leão. É melhor saber que eu vou chegar o momento em que eu vou poder contemplar a face do grandão da Galileia e enxergar nele aquilo que eu sempre quis enxergar, que é a face do meu Salvador. Olha para cá,
Imagina você olhando para Jesus nesta noite. Imagina você perante Jesus nesta noite, e você falando: Pai, obrigado por me dar força quando eu não tinha força. Pai, obrigado por me fortalecer quando eu não tinha força. E o Senhor colocar a mão sobre você e dizer: bendito do meu Pai, venha, porque este é o banquete que eu preparei para vocês. Esta é a melhor coisa, esta é o melhor cenário, este é o melhor momento que a igreja espera. E lendo o livro do Apocalipse, é um livro que me chama muito a atenção. Ele tem 404 versículos, 12 mil palavras, 9 perguntas, 22 capítulos, e tudo isso ainda, para muitas pessoas, é usado como desaforo. Você já chegou a ver pessoas que têm medo do arrebatamento, pessoas que têm medo do final dos tempos? Quem lembra do filme 2012, que foi lançado no ano 2012? Pois naquela época a notícia era que no ano de 2012, no mês 12, no dia 12, às 12 horas, o mundo iria se acabar. E existem noticiários que falaram que naquela época, naquele ano, pessoas fizeram recâmara secreta fora do Brasil, escondido debaixo da terra, pensando que iria se livrar daquele cenário. Sabe o que me chama a atenção, pastora? É que eles pensam que o final do mundo será geral, mas antes que o fim do mundo chegará o fim da igreja. Essa é a diferença. Não pense que o fim do mundo é o fim para todos. O fim do mundo virá, com certeza, só que primeiro virá o fim da igreja sobre a terra. E eu espero este momento, pastora. Eu oro por este momento, eu busco por este momento, eu me consagro para este momento. E entenda, naquela época já havia pessoas que temiam esta palavra. Hoje continua temendo, mas alguns, inclusive cristãos, já não tem mais preocupação quando a trombeta vai soar. Eu já tive a oportunidade de conversar com um crente, pastora, e falando acerca do arrebatamento, e o mesmo não ter conhecimento desta palavra. Entenda, existem muitos crentes com muitas informações, mas pouco conhecimento. Existem muitos crentes que buscam muitas informações, mas não abrem a Bíblia para buscar o verdadeiro conhecimento. E vivemos uma época que dá para assustar, aonde a tecnologia nos aproxima cada dia mais de uma realidade. Realidade essa que muitos, em vez de aprender como os antigos, pela experiência e também pelo conhecimento bíblico, hoje alguns querem buscar alguma informação, quer montar alguma mensagem, quer ver alguma coisa, vai lá no Google e digita: quero aprender tal coisa, e o Google vai te instruir. Só que o que me chama a atenção é que existem muitos estudos, inclusive teológico, inclusive escatológico. E para você ter uma noção, eu sou paulista, e na minha terra, lá, eu já cheguei a ver, pastor, curso para falar em línguas estranhas. Misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. O melhor curso para você falar em línguas estranhas não é participar de um seminário para você aprender a falar em língua, não. O melhor curso está, sabe na onde? No seu joelho e na sua boca.
É quando você dobra o joelho e ora. Já tem alguns ditados que diz que a distância do Espírito Santo não é tão grande, o vínculo com o Espírito Santo não é tão grande. Sabe qual é a distância? Uma oração. Uma oração é a distância para você sentir a presença do Eterno. E nesta noite vamos melhorar, sabendo que essa é a distância. Imagina que o Espírito de Deus está pairando sobre toda a terra. Imagina que existe pessoas seladas por Ele, pessoas que o Espírito Santo ali derramou sobre ele a chama divina, pastor. E muitos estão perseverando, acreditando ainda, tendo a convicção que Deus é Deus e Deus não falha. Mas por outra partida, existe pessoas que já não têm dado mais credibilidade. Ora, e se não dão credibilidade, quem é que vai falar que o Senhor vai batizar? Sendo que Hebreus diz que ele trabalha mediante a fé. E a Bíblia não é uma regra lógica, a Bíblia não é uma regra literal, não. A Bíblia é um instrumento, é um livro para ser usado como regra de fé. É por isso que não dá pela lógica acreditar que o mar vermelho se abriu e o povo passou com os pés sem molhar. Não dá para acreditar, mas pela fé, pastor, acreditamos que o nosso Deus abriu o mar e o povo passou. Pela fé, não dá para acreditar que veio o pão do céu para aquele povo no Egito, mas pela fé dá para acreditar. Pela lógica não, pela lógica não dá para acreditar que o Senhor sustentou Elias enquanto estava à beira do rio Querite, usando apenas corvo, até porque o urso, irmão, voando não quer dividir a carniça. Quem dera o corvo querer dividir carne fresca, mas o grandão da Galileia enviou corvo, e pela fé dá para acreditar. E se você quer melhorar o teu glória nesta noite, eu não estou pregando para crente que quer enxergar por lógica. Eu estou pregando para crente que entrou nesta igreja com o coração cheio de fé. Independente do que está acontecendo na tua casa, deixa a lógica de lado, deixa aquilo que é literal de lado, começa a olhar pelos olhos da fé, que Deus vai realizar a obra extraordinária. Só porque ele levantou a mão ali, eu vou profetizar. Deus vai realizar a obra na tua casa ainda este ano. Eu creio, sim, pregador, eu creio. Por quê? Porque eu não estou pregando para crente Nutella, eu estou pregando para crente raiz. E crente raiz não nasceu debaixo de bilu-bilu, nem debaixo de dondoca, não. Crente raiz nasceu debaixo de joelho e de consagração. Então ele tem fé, e se ele tem fé, entrou nesta noite para batalhar. Deixa eu ver quem entrou aqui para guerrear. Lá atrás entrou, aqui do lado entrou, aqui no meio entrou, aqui não vai. Cadê quem entrou nesta noite acreditando que se o diabo se levantar 1000 vezes, ele vai cair por terra? Mas a igreja vai marchar, a igreja vai marchar. Cadê? Rabando que me candaraba, calabarara. Eu estou sentindo a autoridade dele aqui. Eu estou te queimando, rabacalabachura. Se o grandão da Galileia vir buscar a igreja hoje, vai pegar crente aqui, pastor, falando em línguas estranhas, chorando, levantando a mão. Se hoje fosse um arrebatamento, dá para ver quem vai e dá para ver quem vier. Eu vou dar liberdade para você adorar nesta noite. Abre a boca e adora o grandão da Galileia. O rimi calamando, ramando, que
que me canduraba calabara. Remango que reba candaraba gaia sai. Uriamando que me canduraba gaia supia. Se nesta noite a trombeta soasse, saiba que este terno bonito vai ficar. Pastor, nós está combinado hoje, mas o terno ia ficar. Até mesmo a chave do carro ia ficar. A Bíblia também iria ficar. Mas o povo, pastor, aqui agora, um povo que sente a presença do Eterno, se a trombeta soa hoje, existe um povo separado. Eita, eu sou pentecostal, irmão, e eu já estou sentindo algo anormal aqui, algo que não é dele, calabaciri, candaraba, calabaraia. Você não é daqui, pois a casa que Deus preparou para você é melhor do que a casa própria, pastora, que talvez alguém tenha aqui. Talvez na tua rua a casa é cheia de buraco, pastora. A rua é cheia de buraco, mas o céu, a Bíblia diz que é perfeito. O céu, a Bíblia diz que a rua é feita de ouro e de pedras preciosas. A Bíblia nos diz que aquilo que vem lá do alto é melhor do que aquilo que está nessa terra. Eu vou melhorar, eu estou pregando uma novidade. Olha para mim, olha para cá. A novidade é que aquele dia vai ficar tristeza para trás, mas a alegria será abundantemente. Naquele dia vai ficar a doença para trás, o câncer vai ficar, a úlcera vai ficar, a diabetes vai ficar, a AIDS vai ficar, toda a doença ficará. Mas alguém saudável, transformado, transladado, cheio do Espírito de Deus, meu Deus, transformado, estará para sempre com o Cordeiro vivo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou sendo leão. Eu não sei se você acredita nesta palavra, mas eu já estou contemplando o crente chorando aqui. Eu já estou contemplando o crente. Eita, meu Deus, a Jequele Bachuricano da Rabagaia sai. Meu Deus. E se existem pessoas que não fica contente com uma palavra acerca da vida do nosso Senhor, e se existem pessoas, pastor, até mesmo como nossos irmãos e alguns que querem terminar a casa própria, que querem terminar a sua faculdade, antes da trombeta soar, alguns jovens querem casar, pastor. Antes da trombeta soar, alguém quer conquistar o carro próprio. Eu não sei eles, mas eu, irmão, se a trombeta soa hoje, pastor, fica tudo para trás, mas Deus quer se encontrar com o Cordeiro. Eu não sei você, irmão, mas pode ficar tudo para trás. Mas nada melhor do que poder estar perante aquele que morreu por nós no Calvário. E eu não tinha nenhum privilégio e nenhum mérito de estar aqui. Você também não tinha, mas Ele olhou para você desde o Calvário e quis te escolher, e quis te separar e te deu oportunidade, irmão, para estar aqui ouvindo uma palavra como essa, dizendo: filho, eu te amo tanto, que quando tudo estiver caindo neste planeta, saiba que há uma ceia preparada para mim e para você, aonde naquele ambiente vamos estar com o Cordeiro de Deus. Aleluia. E escatologicamente dizendo, irmão, quem conhece a palavra de Deus sabe que existe na área da teologia e da escatologia, o pastor sabe, linhas de raciocínio.
linhas de pensamento. Eu sou daquele que creio que antes que o filho da perdição se levante, a igreja será arrebatada. E como será isso, pregador? Quando você analisa a cronologia de tempo, escatologicamente dizendo, as 7 primeiras igrejas que a Bíblia relata para nós, no livro do Apocalipse, cada igreja simboliza um tempo, uma estação, um período de cada um de nós, no período desde a igreja primitiva até os dias de hoje. A última igreja, Laodiceia, é a igreja em que Jesus, pastora, está para fora, e os irmãos estão pensando que está tudo bem. E se você olhar ao redor hoje, eu estou aqui generalizando, não são todos, porque toda generalização não é superioridade de verdade, não são todos, mas existem igrejas, templos que foram feitos por aí, homens que estão em cima da tribuna, pregando, cantando e até mesmo dirigindo, obreiros que já não têm mais o relacionamento com o Senhor. Existem igrejas que estão visionando não a alma, e sim o dinheiro, não a vida, e sim o que a ovelha tem a oferecer. Em contrapartida, existe ainda igrejas remanescentes que têm um bom pastor que guia ela pelo caminho da verdade. E ordem cronológica de tempos, a última igreja na Ásia Menor, em que João escreve, conhecida como Laodiceia, ela simboliza o nosso período. E eu quero que você entenda, segundo muitos estudiosos, já é provado que muitos sinais bíblicos estão se cumprindo. Tanto, um deles é até mesmo a palavra do apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos dias, né, pastor, muitos não dariam valor à sã doutrina, muitos levantariam doutrinas conhecidas de demônios e estabeleceria dentro da casa de Deus. E se você observar, existe em muitas igrejas, em muitos lugares aí, um povo reunido e infelizmente pensando que está no caminho certo, mas sendo conduzido por alguém para o caminho errado. Como assim, pregador? Pastor, não é o caso aqui, mas eu já fui convidado para algumas igrejas para pregar, que antes que eu chegue na igreja para pregar, pede meu esboço. E eu sempre, pastor, preguei a Bíblia e preguei a verdade. E tive uma oportunidade de dar o esboço para uma igreja em São Paulo. E a mensagem que eu iria pregar naquele tempo era Apocalipse capítulo 3. E o pastor depois não permitia eu pregar aquela mensagem, porque a igreja dele era acostumada a não ser exortada ou chamada a atenção no sentido para o arrebatamento, mas era uma igreja neopentecostal. Alguém sabe o que é isso? É uma igreja que acredita que se o microfone cair no chão e fazer barulho é línguas estranhas. É uma igreja que tem uma doutrina estranha e esquisita. E eu, pastor, não preguei, graças a Deus, porque se pregasse também não ia voltar. Louva a Deus por isso. E existem algumas igrejas que me convidaram para pregar, e infelizmente, irmão, infelizmente, quando eu cheguei lá, havia o pregador Marlon Reis, havia o pregador do congresso tal, fulano de tal, e o pregador, irmão, não ria, conhecido pastor como pastor John Tartaruga. Irmãos,
É tanto nome que enfatiza em cima de uma pessoa que parece que a igreja, pastora, está virando circo. Sim ou não? Mas existe ainda uma igreja, se você quiser glorificar, que ainda preza pela palavra de Deus, ainda espera o momento exato do arrebatamento. Agora saiba de uma coisa, eu já tive esta oportunidade, e hoje dá para assustar. Por que, irmã Évora? Porque não é em qualquer lugar que a verdade pode entrar. Não é em qualquer lugar que a verdade é permitida ser pregada. E existem alguns irmãos, alguns pregadores, que enquanto você está pregando, pastor, ele está mordendo o beiço de lado. Ele está olhando para o relógio para ver se a hora passa direto. Ele está contando os momentos para você errar em um sermão, não concordando com a sua pregação. Existem alguns músicos, alguns cantores, que estão torcendo para outros que são adoradores perder a oportunidade. Sim ou não? Por quê? Porque a igreja do Senhor, infelizmente, ela é uma igreja orgânica, é uma igreja que se movimenta, e dentro da igreja tem todos os tipos de pessoas. Sim ou não? Existe ex-macumbeiro, sim ou não? Existe ex-traficante, existe ex-prostituto, existe ex-presidiário, existe todo tipo de crente, ex-homossexual. Só que o fato de ser ex não significa que ele é. Porém, alguns, não são todos, alguns criou o hábito de transformar a personalidade, mas não mudar o teu caráter. E isso é um perigo. Por quê? Porque personalidade é fácil. Porque você exorta uma pessoa em ela mudar no quesito de uma vestida, de uma roupa, ou até mesmo no jeito de se expressar, para ele falar melhor, para ele vai entender. Caráter não tem como outra pessoa mudar, a não ser você mesmo reconhecer que está errando. E eu vou melhorar, irmão, se quiser dar glória, amém. Se não quiser, vou entender também. Existem pessoas, pastor, que o caráter dele é difícil de você tocar e mudar, porque o orgulho fala maior. Sim ou não? Você sabia que há um bocado de gente que não vai subir para o céu só por conta do orgulho? Porque ele pensa que ele é melhor, e o irmão pisou no calcanhar dele, e ele nunca pisou no calcanhar de ninguém. Ele é o santarrão da igreja. Ele pensa que só ele merece receber perdão, mas ele não deve dar. O orgulho fala maior, e o perigo é esse, irmão. Se tem alguém com orgulho aqui, orgulho neste sentido, vai quebrando. Porque Jesus quer levar uma igreja sadia. Eu não estou dizendo que você vai ficar 100%, até porque não tem como, pastora. A Bíblia diz que nós vamos ser transladados e transformados para estar 100% pronto para ir. Então, não tem como mais, pelo amor de Deus, irmão. Se quer subir para o céu de glória, vai ter que perdoar quem te feriu. Vai ter que perdoar quem te machucou. Vai. Sabe aquela palavra que falaram contra a sua vida lá atrás e você vem guardando, vai ter que perdoar. Não entra no céu quem tem rancor.
Não entra no céu quem tem amargura, até porque, pelo amor de Deus, tem gente que já tem 10 anos de igreja e faz 11 anos que alguém falou algo para ele e parece que o santo dele, se ele tiver um santo, irmão, converte essa pessoa, mas ele diz que o santo dele não bate com o santo do outro. Faz 11 anos, irmão. E a Bíblia ensina, pastor, que até na oração devemos orar por quem estão nos perseguindo, perdoar aquele também que nos ofendeu. E você sabia que, biblicamente dizendo, existem 2 sentidos. Primeiro sentido, porque muitas pessoas estão sendo, pastora, privadas da graça de Deus. E você é uma pessoa inteligente, sabe? Por conta de a raiz de amar, viu? É inteligente. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor vai ensinar na oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Agora escute isso. Ele perdoa quando nós liberamos o perdão. Não vem com essa ladainha não, que se você orar pedindo perdão para Deus, vai deixar o ser irmão lá de olho vermelho olhando para você, que isso está beleza, que não está não, meu querido. O céu é tomado a... Pois é. Você já ficou desempregado e sabe o quanto é difícil arrumar um emprego? É, mãe. Já passou por alguma dificuldade na saúde e sabe o quanto é difícil ter a saúde estabelecida? Se você lutou por poucas coisas nessa terra, por que não lutar para chegar no céu? Agora vamos melhorar só para a gente adorar. Esse é um tipo de gente que não vai ter parte no reino de Deus. E isso, Apocalipse diz claro para nós, que aquele que é adúltero não entra no céu. Aquele que é mentiroso não entra no céu. Quem está vivendo uma vida de fornicação não entra no céu. Aquele que está vivendo uma vida corrompida não entra no céu. O idolatra, e vou abrir um aspa aqui, porque tem gente que está pensando que a idolatria está voltada apenas para adorar imagem. Mas você sabia que existem muitas pessoas na igreja que são idolatras, mas não adoram imagem e escultura? O Luan Santana vai cantar agora, ele vai perder o culto para poder ir no show do Luan Santana. E meu Deus do céu, se ele perder esta oportunidade. Não sei quem vai adorar aqui, é uma música de funk, meu Deus do céu, né? Se ele perder esta oportunidade de ver o cantor cantando lá, desce na boquinha da garrafa. Só que o que me chama a atenção é que existe um povo separado, que é taxado, pastor, como cara quadrada, como alguém que é sem graça, mas vive um relacionamento com Deus. E vamos melhorar só para ver se tudo agora, pelo amor de Deus, vamos ver se quem tem relacionamento com Deus, em uma hora dessa, se tivesse show, estaria no culto ou estaria adorando? Não, quem tem relacionamento com Deus, faz igual você faz aqui, ó, veio aqui adorar o nome do Senhor. Quem tem relacionamento com Deus, pastor, deixou todos os seus gostos para trás, e talvez seria algum sertanejo que iria cantar, em algum show que iria ter, mas ele resolveu vir aqui adorar o nome do Senhor. Por quê? Porque tem relacionamento, e vamos melhorar. Relacionamento com Deus é diferente no falar, no cantar, no agir, até mesmo